Olá, passando para 2 dedinhos de prosa sobre o Evangelho com você. Nessa semana eu queria levar você à reflexão no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 16, nos versos 13 em diante. Na realidade, hoje veremos sobre os versos 13 a 15. Eu vou ler rapidinho, fazer um comentário rápido também, mas na realidade eu estou aqui para provocar uma reflexão em você. O texto da Bíblia diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus questiona: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aqui está um texto muito famoso, se prega muito em cima dele, se reflete muito em cima dele. Eu já falei várias vezes sobre ele, mas eu quero trazer uma reflexão agora para você. Quando Jesus olha para os discípulos e pergunta claramente para ele: Quem vocês dizem que eu sou? Aqui nós temos uma pergunta, na realidade ela entra perfurando numa reflexão de sentido de vida. Aqui tem uma pergunta onde a reflexão existencial é muito forte. Quando Jesus olha para os discípulos e olhando para nós hoje, na realidade, ele está dizendo para mim, ele está dizendo para você: quem você diz que eu sou em sua vida? Quando eu leio esse texto, eu entendo claramente que aqui intrínseca na pergunta de Jesus Cristo está uma pergunta sobre mim: quem eu sou? Quem eu sou? E aí eu quero levar você para um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 22, no verso 61, porque esse é um dos textos que sempre que eu falo sobre ele, eu cito isso. Eu tenho muita curiosidade sobre esse texto, né? Eu entendo que se eu estivesse diante do Senhor agora, pessoalmente, uma das coisas que eu ia perguntar era sobre esse texto, principalmente como profissional de psicologia. Lucas 22, 61, Pedro tinha sido avisado por Jesus Cristo que ele ia negá-lo, né, 3 vezes antes que o galo cantasse. E aí Pedro passa por todas as experiências, mesmo depois de ter dito: jamais eu farei isso, né? Todos podem te abandonar, mas eu não te abandonarei. E aí Pedro passa pela experiência de negar Jesus 3 vezes. E aí no verso 61, no verso 60 ele diz não pela 3ª vez. E no verso 61 o texto relata que o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. É aí que ele se lembra das palavras do Senhor e ele sai para chorar. Mas esse olhar de Jesus, que é aquele olhar que comprova que você fez. É esse olhar, voltando para Mateus capítulo 16, no verso 15, que eu quero trazer como ponte para você. Jesus olha para você. Ele olha profundamente e pergunta: e você? Para você, quem eu sou? Para mim, aqui está a pergunta do olhar perfurante. Algo como: quem é você, Hamilton? Eu devolvo a pergunta para você. Quem é Jesus
para você. Que o Senhor abençoe o restante da sua semana para a honra e glória dele.